Boa noite, irmãos galácticos. A caçadora de OVNIs está no ar. Sou Vilma Mazzoni, para quem não me conhece, ufóloga contatada. Inscrevam-se nos nossos canais, a Caçadora de OVNIs, Caldeirão de Mistérios, WM, Território Oculto, do Rodrigo Cunha, e Pixel, Dicas e Tutoriais, também do Rodrigo Cunha. Por favor, inscrevam-se lá que nós precisamos de pessoas. E deixem os seus comentários, porque agora o YouTube está pedindo para que as pessoas façam seus comentários. O mínimo possível. Se você não está afim de fazer um comentário, diga oi, boa noite, ok, qualquer coisa, mas que é muito importante para nós, ok? Muito obrigada, então. Bem, o tema de hoje... Anjos tecnológicos. Bastante importante, hein? É interessante isso aqui, viu? Vamos lá. Você caminha por uma estrada tranquilamente. Seus pensamentos vagueiam no vai e vem. É aquela coisa, a gente vai andando por uma estrada, tal, pensando em absolutamente nada. Quantas pessoas, né, acontece isso, principalmente à noite, né? Pelas estradas aí dos interiores, né? Tão interessante isso. Muitas pessoas andam pela estrada à noite, né? Tudo parece normal, até que algo chama a sua atenção. Uma luz no céu. Porém, essa luz parece que está se aproximando. Ela não está parada, ela está aumentando de tamanho. Por quê? Porque ela vai se aproximando, aumentando de tamanho, e você fica estático. É porque é o que acontece, né? Quando eles querem, né? Então a pessoa fica estática. Vamos lá, você fica estático. Então, tem início a maior experiência da sua vida. Para quem já sentiu isso, para quem já passou por isso, tem uma noção e sabe muito bem do que eu estou falando, não é? Quando eles deixam a pessoa estática, né, é uma paralisia, né? Essa paralisia pode acontecer quando você está dormindo, ou então, nesse caso, que essa história aqui nos diz, não é? Então, veja lá. Então, começa para você, então, uma experiência, né, inusitada, né? Você fica estático e tudo começa. Uma grande nave cobre você com uma grande luz. Então, o que acontece? A pessoa está andando na estrada, ela vê uma luz, ela para, mas acontece que aquela luz vem se aproximando e tal, e ela fica paralisada, porque é o que eles fazem, e aí, de repente, uma grande nave sobre a pessoa e uma luz, um facho de luz cai sobre a pessoa. E aí, o que acontece? Vamos lá. Uma grande nave cobre você com sua luz e começa a te escanear. É algo interessante isso, né? Por que será que eles fazem isso, né? Eles vão escaneando a pessoa. A luz vai passando pelo corpo da pessoa, vai. É algo assim surpreendente mesmo. A luz percorre todo o seu corpo e nada pode ser feito, pois ficou paralisado. E está agora à mercê dos interesses dos tripulantes daquela nave. Lógico, tem tripulantes, né? Nós temos sempre que pensar nisso. Nós olhamos uma nave e tal, quando a gente, mas nós temos que pensar o seguinte: caramba, quem será que está ali dentro, né? Tem umas coisas assim, né? Quem será que está ali dentro? Então vamos lá. Muitas vezes, logo eles vão embora. Porque muitas vezes eles fazem essa coisa de escanear a pessoa e vão embora. Não criou interesse algum, alguma coisa aconteceu nesse sentido, então eles vão embora. Mas outras vezes, né, te levam para dentro da tal nave. Isso aconteceu, acontece, e são relatos e mais relatos, e ainda continua acontecendo, né?
E os mais diversos experimentos são feitos com você, conosco. Quem são essas criaturas e o que querem? Uma resposta que na maioria das vezes não vem. A maioria mesmo, né? Não vem. Nos usam como querem, às vezes com certo respeito, né? Mas, na maioria, extremamente traumatizante. Maioria das vezes. Bom, só pelo fato de você ser, naquele momento, paralisado, contatado por um ser que não pertence a este planeta, já não deixa de ser, né, um trauma muito grande. Pior ainda, quando eles levam para dentro da nave, porque não te perguntam se você quer, tá a fim de ir, vamos lá, meu amigo, quer dar uma volta aí e tal. Nem sempre é assim. Às vezes até acontece isso, mas nem sempre é assim. A maioria das vezes eles levam e acabou. E aí tudo começa, aqueles experimentos horrorosos e tudo mais. Depois se descartam, eles fazem lá o que bem entendem, o que querem, depois se descartam, te colocando longe do seu local de origem. Ainda aprontam essa, né? Quando trazem de volta algumas pessoas que foram abduzidas fisicamente mesmo, contam, né? Que depois que fizeram lá o que quiseram, né? Eles abandonam a pessoa em algum lugar e muito longe de onde a pessoa foi resgatada. Resgatada não, foi abduzida, né? Na verdade, né? E aí é um trauma que fica, né, minha gente? Isso daí é uma coisa que dificilmente esquecemos, não tem como. Não tem como esquecer um negócio desse, né? Bem, depois se descartam, te colocando longe dos seus locais de origem. Afinal, por que fazem isso? Outras vezes nos pegam ao dormir, no dormitório. Podemos acordar com um toque deles. Esse negócio de mexer na gente é um negócio muito chato, sabe? Às vezes acontece comigo, né? Mexe até no meu pé. Ai, que chato. Aí eu acordo assim, tem uma criatura ali. Chato, né? Eles dão um toque na gente, bem desagradável. Às vezes dão uma batidinha, às vezes mexe no cabelo da gente, né? Um negócio assim. Quando você olha assim, aí você vê uma pessoa, uma criatura, algo ali, né? Muitas vezes pode ser um ser extraterrestre, mas muitas vezes pode ser um espírito, não é? Um irmão espiritual também. Nós temos que encarar a ufologia dos dois lados, né? Eu encaro dos dois lados, porque muitas vezes o meu trabalho não é lá muito bem entendido, porque eu falo muito do lado espiritual, né? As pessoas falam mais de avistamento, de conta historinha, blá, blá, blá. Mas eu não fico somente nisso, né? Eu tenho outro lado espiritual que eu enxergo dos dois lados, né? Muitas vezes são seres de outros mundos mesmo, né? De extraterrestres. Muitas vezes não, nem sempre. Às vezes são outros tipos de irmãos, né? Irmãos espirituais e tudo mais, né? Mas nós estamos falando aqui dos seres mesmo, né? Afinal, por que fazem isso? Outras vezes nos pegam ao dormir, né? Dão um toque. Eles adoram mexer nos nossos pés. Chato, mas acontece. E que susto! Quando nos acordam, podem emitir mensagens telepáticas ou nos levar com eles. Isso acontece. Houve um tempo que a abdução tornou-se corriqueiro. Foi uma época mesmo que me parece que o interesse era maior, porque tudo tem tempo e tudo tem interesses, e acho que quando aconteceu essa troca de informações entre os governos e eles, né? Quando os governos deram a liberdade total para que eles fizessem o que quisessem, então a abdução era demais. Aconteciam absurdamente, né? Então a coisa chegou um momento que parecia que tornou-se corriqueiro. Poxa, mas isso é chato, né? Hoje não nos interessa mais, pois existe
o medo, né? A pergunta que não se cala. O que querem de nós? Bem, eles não têm, me parece que hoje não tem tanto interesse em nos levar, né? Acho que já fizeram tudo o que tinha que fazer. Já estudaram o ser humano de cima para baixo, de baixo para cima, de todo lado, já sabem quem somos nós, então hoje eles não têm tanto interesse assim como antigamente, né? Antigamente, quando víamos, né, a figura de um anjo, olhávamos docemente, não é verdade? Aquelas figuras de anjos, né, que nós temos nas folhinhas, nos quadros, o que é aquele anjo maravilhoso, né? Anjo angelical. É um rosto sublime, delicado, não é? É com aquelas asas brancas lindas, aquela roupa branca, não sei o quê. Essa era uma imagem que nós tínhamos antigamente dos anjos, não é? Olha só. E o que está acontecendo agora, não é? Pois foi a figura que nós aprendemos a conhecer, né? Quando se fala de anjo, é porque na Bíblia, né? Na Bíblia, os relatos são muitos, né? Muitos relatos em questão de anjos, né? Os anjos caídos, né? O anjo da manjedoura, aquele anjo, né? Que fica na manjedoura, né? Que é conhecido, né? O presépio, né? Tem a Virgem, tem São José, tem Menino Jesus, tem um anjo atrás. Sempre tem a aparição de um anjo. É incrível isso daí, né? Então, a imagem que nós temos de anjo, né? É uma imagem bem diferente. O anjo que ficou com Jesus, né? Apresentando-lhe o cálice da amargura. Não vem aquele anjo, né? Ele se apresenta quando Jesus está orando, ele chega e apresenta o cálice da amargura, um anjo, né? A figura de um anjo, né? O Templo de Salomão era coberto de figuras de anjos, né? E sua corte de anjos. Anjos acompanham também Moisés, acompanharam Elias, e a corte do anjo, que futuramente virão do céu, ao lado do Cristo. São imagens que nós temos, são informações que nos foram dadas anteriormente, não é? Que Jesus viria, tal, e que viria aquela corte de anjos e tal, mas aquela figura de anjos que nós temos é muito diferente do que nós podemos encarar daqui para frente, né? Por quê? Porque nós aprendemos, estamos estudando, estamos indo mais fundo. Quem são esses personagens, né? Quando nós nos identificamos com as histórias e tudo mais dos extraterrestres, nós passamos a entender que a imagem do anjo é bem diferente daquela que nos mostravam anteriormente. Talvez aquela imagem que nos mostravam anteriormente é porque era de acordo com a época, ainda não era a hora das coisas que estão acontecendo no momento, a transição planetária e tudo mais, né? Essa questão do conhecimento, de um leque de conhecimento e abertura da consciência e tudo mais. Então, naquela época era tudo muito, muito sublime, muito tal, não é? Então, vejam, né? Nós vamos aguardar uma corte de anjos vindo com Jesus, porque nós aguardamos a volta do Cristo. Mas como será que virá esse Cristo? Esse Cristo é aquele que nos mostraram, que nos mostram aquelas imagens nos filmes, na Bíblia e tudo mais? Ou tem um engano bastante grande aí com relação à imagem do nosso Cristo? Então, quanto à imagem dos anjos, nós já temos quase que certeza que não é aquela que nós aprendemos a conhecer, né? Cristo é um grande avatar, sem dúvida, né? E sua corte de anjos tocando as trombetas, anunciando o Armagedon. Mas de que maneira e de que forma virão? Isso que é a pergunta, não é? Mas será possível que estes anjos são os mesmos de hoje? Aqueles anjos, né? São iguais? São os mesmos anjos de hoje? Mas por que está acontecendo uma controvérsia agora, uma diferença, não é? Quem são esses tripulantes que dentro de suas naves nos visitam diariamente
no mundo todo. Hein? Quem são? Com capacidades extrafísicas, fazem-nos sentir fracos e oprimidos. Muitas vezes, hein? Pois somos seres de carne exposta. Nós somos diferentes deles, né? Muito diferentes, né? Ficamos doentes e até morremos, né? Mas e eles? Serão todos iguais? Teriam algum sentimento ou estão nos visitando apenas para desfrutar dos benefícios que somente aqui na Terra, pelo que sabemos até agora, tem? A Terra é incrível, né? Ela tem todos os componentes possíveis e imagináveis que me parece que os extraterrestres têm precisão disso, né? Água abundante, seres vivos, uma quantidade muito grande de minérios, o ouro, a prata, o cobre, etc. Cristais, né? E elementos químicos. Aqui tem tudo. É completinho. Mercúrio, algumas naves buscam o mercúrio, o cobalto. Isso já estudei há muito tempo com relação a isso, tá? Principalmente no tempo da Segunda Guerra Mundial, haviam lugares onde existiam muito mercúrio e muito cobalto, e as naves elas desciam ali, não é? Então, tudo indica que eram realmente para se abastecerem. Vejam só que coisa interessante. Pedras preciosas. Seríamos, então, uma espécie de parada obrigatória para reabastecimento? É caso para pensar. É caso para pensar. Parece que aqui, né, a caravana cósmica, assim como as caravanas do deserto em busca de água fresca, hein? Porque um vai e vem danado, né? Um vai e vem. Nossa, hoje em dia tá demais, né? Um vai e vem danado de naves muito diferenciadas e tudo mais. Nós sabemos, né, que muitos existem por aqui mesmo, mas nós sabemos também que muitos não existem por aqui, não. Estes seriam, então, os anjos tecnológicos? Então, essa questão do anjo tecnológico foi algo que veio para mim, não é? O ser que me acompanha me deu algumas orientações e me falou sobre estes anjos tecnológicos, né? Que nós teremos surpresas incríveis quanto a isso, né? Que em torno desses seres, né? Já que estamos tão envolvidos com a tecnologia. Afinal de contas, quem nos deu a tecnologia? Essa tecnologia louca, 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 louca. Quem foi que nos deu? Foram eles, né? Então, o que existe no universo, com certeza, não é? A energia é tremenda. Então, eles nos trouxeram a tecnologia porque nós precisávamos da tecnologia, talvez para nos evoluirmos mais e termos conhecimento do que é a verdade que existe lá fora, tá? Porque a tecnologia é uma energia, né, que comanda tudo. Hoje as pessoas não fazem mais nada, todo mundo tem um celularzinho na mão, é uma coisa incrível. Estes seriam, então, os anjos tecnológicos, já que estamos envolvidos com a tecnologia, que eles próprios nos ofereceram. Tudo é possível, não é? Para muitos deles, somos apenas matéria, e matéria descartável. Ai, 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 ui, ai, ai, né? Sem aproveitamento algum. Para alguns, né, gente? Não todos. Eu não diria todos os irmãos do espaço. Lógico, nós temos lá a turminha do bem e a turminha não tão do bem, né? Sempre tem aquela coisa, né? Então, somos apenas matérias descartáveis, sem aproveitamento algum, apenas como objeto de experiências e coleta de substâncias necessárias para eles. Porque tem seres e seres. Como aqui no planeta, né? Tem humanos e humanos, não é? É uma coisa incrível isso aí, né?
Então, aqui, somos apenas matérias descartáveis, né? Depois que são feitas experiências, coletas de substâncias necessárias para eles, nos dão tchau. Anjos tecnológicos que estão no fundo dos oceanos, claro, em busca de elementos tão necessários para as diferentes civilizações que existem. Então, vejam, né? Nós temos aí as naves que estão passeando aqui sobre a Terra. Nós vemos isso praticamente, quase que diariamente está acontecendo isso. Mas nós sabemos também que nas profundezas dos mares existem outras naves, não é? Existem bases, existem lugares onde eles se encontram. Nas profundezas dos oceanos conhecemos tão pouco, e nós conhecemos tão pouco mesmo. Fala-se que nós conhecemos menos o oceano do que o próprio universo. Imagina só. Então, nós não sabemos praticamente quase nada dos oceanos, nada. Nas profundezas dos oceanos, nós temos muito pouco conhecimento, é muito pouco conhecimento. Então, por que nós vemos essas naves entrando e saindo, né, das profundezas do mar, né? São tantos relatos, né? Ainda há pouco tempo, né? Aquele transatlântico, não sei se é transatlântico ou era um navio da Marinha Americana, né? Que teve o avistamento daquelas naves que saíram do mar, né? E ficaram muito tempo sobre o navio, né? Então, são outros tipos de seres, são outros anjos tecnológicos, é uma outra tecnologia, porque cada um deles representa uma civilização, minha gente. Nós estamos vendo naves diferenciadas, esferas, né? São aparecendo muitas esferas, naves triangulares, naves redondas, aquelas antigas, né? Parece que elas estão voltando, né? Estão aparecendo bastante aquelas naves, né? Um prato, né? Um prato sobre o outro, assim, aquela coisa. Eu já vi nave assim que me surpreendeu, né? Era muito pequena e quando me levaram para ela, e eu fui pensando como é que eu vou entrar numa coisa dessa tão pequena, e quando eu chego aquilo se expandiu. Então, nós não sabemos absolutamente nada dessa tecnologia bárbara que eles têm. Esses anjos tecnológicos de quem eu estou falando, esses que estão agora presentes, e que alguns deles até têm sido vistos, né, no espaço, algumas figuras de anjos, né? Só que são diferentes daqueles que nós estávamos acostumados a ver. Esses anjos tecnológicos, eles estão trabalhando aqui na Terra de uma maneira bastante interessante, intuindo as pessoas, tá? Estão dando intuições. Então, durante o dia, de hora em hora, vem uma certa quantidade desses anjos e eles permanecem junto com os humanos, intuindo as pessoas, né? Então, muitas vezes nós temos aquelas ideias, surgem ideias, e nem sempre nós colocamos em prática. A maioria das vezes não colocamos em prática, não é? Mas eles estão aí. Então, são chamados os anjos tecnológicos, né? Que eles estão o tempo inteiro dando intuições, o tempo inteiro mostrando caminhos, por onde devemos seguir, por onde não devemos seguir, não é? Estão nos avisando de coisas, não é? Então, quando eu tive esse contato, né, com o ser que me acompanha, ele vem às vezes, né? Eu estou dormindo, ele vem muito no astral. A coisa é feita muito no astral, às vezes físico, né? Aparece para mim assim e desaparece. Ele não fica muito tempo, não. Ele mostra que está presente, mas desaparece.
Agora, o encontro que eu tive com ele foi no astral, agora, por uns dias atrás, foi quando me veio essa coisa do anjo tecnológico, e que ele me deu muitas explicações com relação a isso, para ficar muito atenta atentos, na verdade, né, com coisas que irão acontecer daqui para frente. E cada um tem que tomar cuidado com o que está fazendo, porque as coisas estão sendo anotadas, vamos dizer assim, tudo está sendo anotado. Então, cada um de nós tem uma missão a cumprir, todos nós temos aqui uma missão a cumprir, e nós devemos prestar bastante atenção se nós estamos fazendo tudo direitinho, nós estamos cometendo algum deslize, alguma coisa, então vamos tomar cuidado nesse sentido. Por quê? Porque esses anjos tecnológicos estão aqui para nos ajudar, né? Que eles fazem parte da Confederação Galáctica e tudo mais, eles são enviados aqui para a Terra para nos ajudar. Porém, existem outros tipos, não é? Quando nós falamos de anjos caídos e tudo mais, existe aquela outra turminha, não é? São anjos tecnológicos? Também são. Só que eles vêm já com outras ideias, com outras intuições, levando as pessoas que estão fracas ao lado errado, cometendo coisas que não deveriam. E então nós temos que tomar cuidado, nós temos que filtrar aquilo que vem na nossa mente, porque eles estão trabalhando muitíssimo. Estamos envolvidos, sim, é como um capacete que colocam na nossa cabeça e as coisas vão vindo. Foi o que aconteceu comigo, foi que nem um capacete que colocaram na minha cabeça, e eu comecei a ver muitas e muitas imagens de coisas que irão acontecer, que nós não estamos livres de coisas absurdas que estão para acontecer aqui na Terra. Então, se ligar muito profundamente com os nossos anjos tecnológicos, aqueles que nos inspiram para as coisas boas. Prestem muita atenção nisso, tá? A hora agora não é de brincadeira, nós não estamos no momento de brincar com nada, tá? Não estamos nesse momento. Então, vejam só, né? Então, decolam, aliás, sons, às vezes, nós ouvimos, às vezes a gente ouve uma música, não ouve uma música do nada. Outro dia eu ouvi umas coisas aqui, que eu falei, caramba, não podia acontecer um negócio desse, né? Da onde surgiu, o que era aquilo, do nada você, às vezes, ouve um som, uma música, ou então você sente um perfume bom, ou então você poderá sentir também algo que não é muito agradável. Então, são sinais que estão nos dando de todas as maneiras, né? São os mesmos anjos tecnológicos, causam, às vezes, barulho intenso, fazendo um show aéreo, com muitas luzes que deslumbram os humanos. Quantos avistamentos nós temos vistos aí com muitas luzes? Então, eles vão, eles voltam, não sei o que lá. Esses não são os anjos tecnológicos do bem, de maneira alguma. Eles estão deslumbrando o ser humano, sabe? Com aquela coisa toda. Não é interessante para nós. O verdadeiro anjo tecnológico não faz esse tipo de coisa, minha gente. Não, de maneira alguma, não é? Então, é assim. Levam, por vezes, né, animais também. Essa história dos animais também é uma coisa que está acontecendo muito agora, está acontecendo bastante agora, não é? Nós temos vistos aí abdução de animais, assim, descaradamente, do nada, não é? Então, esses não são os anjos tecnológicos do bem, absolutamente não é? São outros tipos de seres, com outros tipos de interesses,
não do bem. Prestem bastante atenção para o que eles fazem isso. Genética também, ou alimento, causam, por vezes, alucinações em pessoas com pouco conhecimento ou até nenhum da espiritualidade. A espiritualidade e a ufologia caminham juntos, sempre falei isso e continuo falando, não é? Que a espiritualidade caminha junto com a ufologia. Por isso, às vezes, o meu trabalho não é muito entendido pelas pessoas, né? Porque quando você tem a percepção das duas coisas, né? Tanto você vê o lado espiritual, né? Dos desencarnados, e quando você vê também o outro lado, daqueles que não são os desencarnados, são ou não são? Também tem essa, é uma pergunta que fica no ar também, né? Esses seres, eles já passaram por aqui como encarnados? Ou passaram por outros mundos como encarnados? Será? Né? Nós não sabemos, né? E hoje estão lá no espaço de uma outra maneira, na espiritualidade ou não. São perguntas que não têm respostas ainda. Então, o que vai acontecer? Que nós estamos tendo esses avisos que teremos revelações, sim, que as revelações estão muito próximas, que o mundo está fervilhando de tal maneira, é uma ebulição muito grande, é uma energia pesadésima, e que é necessário que venham, sim, modificar o que está acontecendo aqui no planeta Terra. Não é? As pessoas não se entendem mais, e tá. Bom, não preciso nem falar que você já sabe. Então, é assim, tem que acontecer modificações. Prestar atenção nesse tipo de abdução com animais, né? Pessoas, eles não estão levando mais, por incrível que pareça. Parece que o ser humano já, nesse sentido, eles perderam o interesse por nós, né? Se viesse em massa, causaria um pânico e muitos despreparados. Aí, hein? Gente, aqui tá um calor. Eu não sei como é que tá aí, mas aqui tá bravo. Calorão, ai, 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 ui, ui. Então, vejam só. Imagina se eles viessem em massa. Há controvérsia, mas há possibilidade, hein? Pelo que eu ouvi, não sei não, hein? Uma hora teremos uma surprise, né? Não vai ser muito legal, não, né? Não vai ser muito legal. Então, muitos deles, gente, estão causando alucinações nas pessoas, estão levando as pessoas a depressão, síndrome do pânico, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão amedrontadas, estão seguindo por rumos que não deveriam, porque estão dando ênfase a intuição do lado negativo, né? Infelizmente, são os anjos tecnológicos não do bem. Então, prestem atenção nos comportamentos, as suas atitudes, o que é que você está fazendo de legal nesse momento. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos num momento que um precisa do outro, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo. Nós não podemos deixar a peteca cair nesse momento de maneira alguma. Se esforcem, né, para superar determinadas coisas, não é? Nós precisamos, né, gente, superar coisas, porque não tem como, né? Você dar ênfase para determinadas coisas. Hoje se fala muito no preparo para a vinda deles em massa. Preparo psicológico, preparo físico, o desapego, tem um monte de coisa aí, hein? Aceitação no que está por vir, não é? Vejam só, a ficção científica falava de coisas que aconteceriam no futuro. Gente, eu sou assim alucinada por coisas da ficção científica, sou mesmo. Eu assistindo esses filmes do passado, né, lá de trás, eu fico assim abismada com as mensagens, né, declaradas de tudo que está acontecendo atualmente, né? As mensagens declaradíssimas, né? Ainda ontem eu estava com
um filme na minha mão aí, mas ele tá em vídeo ainda, imagina, aqueles vídeos desse tamanho assim, né? Missão Marte. Gente, assistam esse filme. Procurem aí na internet, é um filme velho. Missão Marte. A mensagem que dá aquele filme, pô, pelo amor de Deus, né? Impressionante, impressionante. É um filme que me inspirou muito, até minhas pinturas aí, umas coisas que eu tenho aí, é muito baseado naquilo que eu vi naquele filme, né? Então, eu fico pensando, né? Aquilo tudo e outros filmes, né? Contatos imediatos de terceiro grau, bababá, tudo avisou de tudo que está acontecendo no momento, né? Foi avisado, foi avisado. Só não percebe quem não quer. Então, nós temos que nos preparar psicologicamente, fisicamente, desapegar das coisas, né? Porque, assim, haverá uma mudança tão grande nesse planeta que a tecnologia vai chegar a tal ponto, que o ser humano, se não tomar cuidado, ele próprio vira um robô, né? Ele próprio não vai fazer mais nada, absolutamente nada, se não tiver uma tecnologia na mão. Então, nós temos que cuidar do nosso lado, nós precisamos cuidar, né? Do nosso lado, né? Então, quando você vê esses filmes absurdos, essas máquinas, né? Incríveis e tudo mais, era coisa do futuro que jamais viriam, mas vieram, estão aí, né? Então, nós sabemos, sim, que esses governos, eles têm armamentos e tudo mais muito, muito modernos, né? Tudo muito moderno. Hoje não é mais se houvesse uma guerra, né? Entre os países hoje, tem um mosquitinho, filha da mãe, fazendo arte em mim aqui. Bandido, vem toda hora no meu olho. Seria algo impressionante, destrutivo, muito ruim, né? Porque o armamento seria nuclear, né? Então, qual o interesse desses irmãos com relação a que nós tivéssemos aprendido uma tecnologia tão absurda dessa para nos destruirmos, né? Então, nós temos que prestar bastante atenção, nos prepararmos psicologicamente, fisicamente, desapegar das coisas materiais em excesso, é tudo bobagem, né? Porque nós precisamos cuidar mesmo da nossa parte espiritual. Isso é sério, e minha gente, suas máquinas são engenhocas tecnológicas que nos levarão daqui para outro lugar. Essas engenhocas aí que estão, eu falo engenhocas, mas não é bem engenhoca, né, gente? Esses ônibus espaciais, essas coisas incríveis aí, que o senhor Elon Musk aí tem aquelas ideias malucas, né, de nos levarmos a não sei para onde. Gente, é uma tecnologia avançadíssima, né, para chegarmos a esse ponto, não é mesmo? É algo assim muito incrível. Eu estou de olho no relógio ali, que não consigo enxergar ali, não sei quanto tempo que eu estou aí. Então, olha só, milhões de pessoas no mundo afirmam já ter visto UFO. Milhões e milhões e milhões, e agora cada vez mais, né? Pode ser visto em radares quando feito em metal. Tem essa também, né, gente? Nem mesmo os radares não estão mais detectando, como aconteceu aquela noite dos OVNIs e tal, aqui no Brasil, aconteceu a noite dos OVNIs, foi uma quantidade gigantesca, né, que apareceram nos radares, porque eles eram feitos de metais. Mas a tecnologia chegou a tal ponto, que eles hoje são feitos de maneiras diferentes, plasma, elementos que nós não enxergamos,
fora da nossa visão total. Eles aparecem, desaparecem, vai e volta. Então, aquelas naves da noite dos UFOs aqui eram outro tipo de naves, gente. Foi uma época quando a tecnologia desses seres que vieram aqui era outra. Hoje já é uma outra coisa. As coisas que nós estamos vendo são absurdas, né? Então, são tecnologias muitíssimo, muitíssimo avançadas. Então, a presença desses anjos tecnológicos realmente estão por toda parte. Existe a presença deles em toda parte, né? Poderão ser vistos em radares? Nem todos, né? Quando feito em metal, sim. Costumam causar defeitos na ignição de automóveis, quebram faróis, param rádios, causam apagões ou apagões, aí como vocês preferirem, movem as agulhas das bússolas, né? E fica rodando, né? A bússola, né? Ela mostra o lado norte, sul, leste, oeste, aquela coisa toda, mas ela fica assim, ó, né? Então, gente, o que é isso, né? Então, sem falar dos efeitos nefastos fisiológicos em pessoas que se contataram com eles. São muitos, né, os casos de situações, né? Comichões na pele, conjuntivites, queimaduras, choques, paralisações temporárias, doenças devido à exposição e radiação, a radioatividade que queima o solo, vegetações e tudo o mais. Não é brincadeira. Quando tem os círculos, né, feitos nas plantações, é tudo queimado, aquilo ali, né, radioatividade brava, né? As evidências demonstram que os UFOs realmente existem e seus tripulantes, os chamados anjos tecnológicos. Essa é a grande realidade, tá? As provas são muitas, mas ainda não comprovadas pelos governos. Eles fazem de tudo para não mostrar nada, né? Nos enganam, tentam nos enganar, né? Não querem nos dizer uma verdade que já sabemos, né? Talvez seja tarde demais quando decidirem abrir o jogo. Sem dúvida, né? Sem dúvida alguma, né? Será que vão dar conta, né, da verdade, né, sobre a nossa origem? Eles falarão a verdade? Ou são eles mesmos, os nossos irmãos extraterrestres, que virão nos dizer a respeito da nossa origem? Parece que sim, né? Hoje estão por toda parte, este é o planeta com muitos mistérios escondidos. Tudo aqui veio do espaço, tudo. Aquela gota d'água, pim, que caiu aqui, que veio com meteoritos, né? A Terra não era nada, a Terra era uma escuridão, a Terra depois se tornou em chamas, era amálgama pura e tudo mais, e a água veio de onde? A água veio de algum outro lugar, que alguns dizem que são os próprios gelos, né, que existem no espaço, devido à friagem e tudo mais, né, o congelamento, e que aquilo, em contato com meteoros e tal, vieram e chegaram na Terra e foram diluídos e foram formando gotas, e aquilo foi se formando, foi apagando aquilo que vivia tudo em chamas, e que a água apareceu dessa maneira, mas foram grandes quantidades de meteoros que trouxeram grandes quantidades dessas tais de gotículas, não foram poucas, né? Então foi por este caminho que a água chegou aqui, não é? Por essa parte de congelamento que existe no espaço e que formam como pedras de vidro, vamos dizer assim, né? Congelado, né? O gelo, né? E que veio aqui em contato aqui com o calor que existia aqui no planeta Terra, virou
a água que nós temos, não é? Muito interessante. São coisas incríveis, mistérios e mais mistérios, não é? Parece que sim, não é? Isso é tudo um mistério que será revelado. Não, dentro em pouco, não demorar muito, teremos as revelações de tudo isso. Esse é um planeta com muitos mistérios escondidos, tudo aqui veio do espaço, água, que no início, que trouxe o início da vida. Hoje temos muito medo de ficar sem água, pois tudo iria sucumbir. Os anjos tecnológicos estão prontos para nos ajudar? Ou estão simplesmente tentando resgatar o planeta deles? Existe aquela turminha do sim e aquela turminha do não, né? E nós, será que estão apenas aguardando o momento certo para nos dominarmos de vez? Não sabemos, né? Bom, eu recebi algumas respostas de algumas perguntas, né? Então, eu estou com o pé atrás, bastante com o pé atrás, com coisas que a gente vê e que precisa tomar cuidado, tá? Em tempos de guerras, lá estão eles, lá sempre estiveram, né? São fatos contados verídicos, não gostam de bombas, não gostam. Tem aqueles que não gostam, né? Tem aqueles que não gostam. Em todas as vezes que o homem resolve fazer guerra, logo eles aparecem. Afinal, aqui é deles, nós somos os intrusos. Mas também não temos culpa de sermos os intrusos, né? Quem foi que nos trouxe para cá? Foram eles mesmos. Viemos também das estrelas? Sim, trazidos por Anunnakis? Vai saber, não é? Os anjos tecnológicos de Nibiru, a Ana Marrom? Chega naquele ponto que eu gosto, né? Que eu ainda continuo falando sobre isso. Os contatados são milhares, gente, e aos poucos estão cada vez mais presentes, sem se esconder. Possivelmente estarão prontos, né? Os nossos irmãos lá do espaço, né? Estarão prontos, aguardando o momento certo de se identificarem e deixarem de ser UFOs, objetos não identificados. Vai chegar o momento, não é? Então, é isso, minha gente, que eu tinha para vocês hoje. Anjos tecnológicos, prestem atenção nisso, procurem saber a respeito, né? Que isso foi algo que veio para mim, achei incrível, não é? E achei incrível, então, para que fiquemos ligados nessa questão de quem são esses seres que estão, o tipo de tripulação que estão dentro dessas naves, ok? Então, até a próxima semana, até lá mesmo.